Obrigado pelo convite, é uma honra participar desse encontro para falar sobre esse tema que, de fato, eu considero absolutamente central, para não dizer vital, para as chances de desenvolvimento sustentado no Brasil durante o século XXI, que é a chamada economia criativa, né? Quando a gente fala em economia da cultura, economia criativa, acho que é importante a gente dar uma conceituada, né, do que a gente está falando. Assim, é um conceito em formação, é um conceito novo. Já se fala em indústria cultural há muito tempo, algumas vezes com conotação negativa, outras vezes com conotação positiva, mas apenas recentemente passou-se a reconhecer que a cultura e a criatividade, de uma forma geral, de fato, agregam um valor alto demais à economia mundial para ser ignorado como um setor autônomo. E é importante que se reconheça a autonomia desse setor para que haja políticas públicas adequadas, né? Sem políticas públicas, nenhum setor se desenvolve, não é o setor da cultura, nenhum setor se desenvolve em lugar nenhum do mundo. Então, quando a gente está falando de economia da cultura, stricto sensu, a gente fala normalmente das atividades que a gente já, enfim, até instintivamente nos vem à cabeça. Então, o audiovisual é cultura, o teatro, a televisão, a publicidade, a literatura, bibliotecas, enfim, todas essas atividades propriamente culturais. Mas, se a gente for pensar bem, hoje o conteúdo artístico, o conteúdo econômico, ele está espalhado, o conteúdo cultural, ele está espalhado em todos os setores, né? Tem um livro recente do Gilles Lipovetsky e do Jean Serroy, que são dois sociólogos e filósofos franceses contemporâneos que eu gosto muito, que fala do capitalismo artista, que nós estamos entrando na era do capitalismo artista. Depois vocês procuram aí no Google, Gilles Lipovetsky, capitalismo artista. E ele diz basicamente o seguinte, que hoje até uma garrafa de água mineral tem pretensões estéticas. Assim, os produtos ficaram tão parecidos e a tendência é que eles fiquem cada vez mais parecidos, que a diferenciação entre eles vai estar cada vez mais na emoção, no apelo emocional. Já que você tem 30 marcas de água mineral, todas têm o mesmo gosto, nenhum, né? Porque é água mineral, né? Elas custam mais ou menos a mesma coisa. E você tem 30 marcas ali na geladeira. Você vai comprar qual? Da garrafa mais bonita. Você vai comprar da garrafa mais bonita, da garrafa mais atraente. Então, de certa forma, a gente pode dizer que o conteúdo artístico-literário ele já está se espalhando para todos os setores. Então, se a gente fosse medir efetivamente o impacto que a economia da cultura tem, ou que o apelo estético tem no capitalismo contemporâneo, de fato, a gente ia chegar a números assombrosos. E os números que a gente já tem hoje, embora faltem ainda estudos mais estruturados, já são realmente números muito impressionantes. A Ernst Young publicou em 2015 um Global Survey sobre a economia criativa, de uma forma geral, e chegou à conclusão de que ela movimenta alguma coisa como 2 trilhões, 2,17 trilhões de dólares por ano. Isso é muita coisa, isso aí é o PIB do Brasil, é quase o PIB da Índia, é uma coisa imensa isso, se você tiver no mundo inteiro, né? Então, não é um setor que a gente possa virar as costas. E é um setor no qual o Brasil tem vantagens comparativas muito importantes comparadas com outros países. Quer dizer, e é com base nisso que eu gostaria de conversar hoje com vocês. Assim, por que eu acho que o Brasil, que isso é uma boa notícia para o Brasil? Eu acho que essa questão da estética se transformar num diferencial competitivo abre uma oportunidade econômica para o Brasil, porque essa é uma área em que nós somos bons. Eu já venho falando há um bom tempo sobre as vantagens da economia da cultura, eu já venho falando isso há tanto tempo que eu resolvi criar um acrônimo para não esquecer das vantagens, né? E eu precisava de uma coisa para me lembrar disso. Eu vou contar uma pequena história para vocês, bem rápido. Eu estava fazendo uma palestra parecida com essa, me convidaram para fazer uma palestra parecida com essa lá em Maceió. Cheguei na véspera e estava já em rehab de PowerPoint, porque ex-viciado em PowerPoint não pode pegar PowerPoint, porque senão ele volta. O vício volta. Então eu falei, não, eu não vou mais PowerPoint nunca mais, agora eu vou só conversar e etc. e tal. Então eu preciso ter isso tudo aqui na cabeça. Eu precisava criar um acrônimo para não me esquecer das vantagens da economia criativa. Aí eu fui lá para a praia de Pajuçara, no final da tarde,
E olhando lá a praia de Pajuçara, me veio o acrônimo na cabeça, VIMARES. V-I-H-M-A-R-E-S. V de vocação, I de capital intelectual, H de capital humano, M-A de meio ambiente, R-E de resiliência e S de soberania cultural. Eu confesso que eu tinha pensado em soft power, mas achei muito cafona e troquei de novo para soberania cultural, que eu acho um pouco mais estruturado do que soft power. Mas muito bem. Vamos começar do V. Vocação. A gente é bom nisso. Talvez a gente não perceba, muitas pessoas sequer percebam, mas o Brasil é uma potência cultural de primeiríssima linha. Pega o caso da música popular. Tirando Estados Unidos e Grã-Bretanha, qual país teve uma produção em música popular mais relevante que o Brasil no século XX? O rock inglês e o pop americano. A música francesa chegou perto. A música italiana chegou perto. A música cubana chegou perto. Mas, em termos de produção musical, a gente está falando de Vila Lobos a Anitta. Né? E o mundo fala pouquíssimo português. E o mundo fala pouquíssimo português. Diferente do inglês. Exatamente. Quer dizer, se você tirar os países de língua inglesa, que é um aviso... Não, né? Eu achei que ali era uma plaquinha dizendo quanto tempo eu tinha. Vocês vão me avisando, tá? Não era um tablet. Ela levantou o tablet e falou, meu Deus, já estou atrasado, ainda estou indo ver. Mas muito bem. Então a música popular brasileira é incrível. Para a Alemanha competir com o Brasil em música popular, é a mesma coisa que o Brasil querer competir com a Alemanha em semicondutores. Não tem comparação. Né? E qual é o valor que tem, o valor econômico agregado da música? Imagina, hoje se consome música o tempo todo mundo consome música o tempo todo. Olha o valor econômico disso, imagina o que vai ser isso no futuro. Você acha que o mundo vai conseguir viver sem música? Imagina, cada vez mais a gente vai precisar de música, o mundo está tão louco que a gente vai precisar cada vez mais de arte. Se a gente não for na arte e na filosofia, a gente vai ficar louco, completamente. Então, acho que o Brasil tem uma vocação cultural. Vocês conhecem aquela revista US News, né? que publica aquele ranking das universidades americanas, etc., famoso. Eles fazem ranking de tudo, eles são muito bons de ranking. E eles fazem parceria com universidades e tal. E eles criaram um ranking das culturas mais influentes do mundo. Você já viu isso? Ranking da influência cultural. O Brasil está em 7º lugar. Foi considerada a 7ª cultura mais influente do mundo. À frente da Alemanha, por exemplo. Um pouco atrás lá do Japão. Quer dizer, e aí, na hora que você vai olhar lá na questão da influência cultural, tem lá a produção cultural brasileira, nota 10. Você tem lá notas de 0 a 5 para cada um dos critérios, e o que saiu da linha foi realmente a produção cultural brasileira. Quer dizer, a gente tem um acervo com um valor enorme, a gente nunca soube explorar isso, como os americanos souberam explorar o audiovisual, por exemplo. A gente nunca teve um olhar para esse acervo como algo de valor econômico relevante, e a gente precisa mudar esse olhar. Então, primeira vantagem, primeira razão pela qual eu acho que a economia da cultura deve ser um eixo de desenvolvimento estratégico do Brasil é que nós temos vocação para isso, nós somos bons nisso. A gente falou de música, mas a gente poderia estar falando de audiovisual. Novela brasileira está no mundo todo há décadas, os filmes brasileiros estão melhorando de qualidade, estão começando a ser premiados internacionalmente, a publicidade brasileira sempre foi líder mundial e fonte de referência internacional. Paulo Coelho é um dos autores mais lidos do mundo, gostem ou não. Enfim, nós temos o corpo é importante, a Débora Cocker é importante, nós temos uma produção cultural de respeito, tradicional, há muitos anos. Então, vocação é a nossa primeira razão. Segunda razão, capital intelectual. Aliás, veja bem, se você tirar semente da Embrapa, avião da Embraer e cultura, que outro setor intensivo em capital intelectual o Brasil é exportador? Semente da Embrapa, avião da Embraer, que agora não é mais brasileira, mas ainda exporta a partir daqui, e cultura. O resto é commodity.
Quando que a gente vai sair do terceiro mundo vendendo commodity? Nunca. Por quê? Qual o principal problema da commodity? É que você não sabe qual vai ser o preço de venda. Você só sabe qual é o preço, você só vai saber qual é o preço de venda no dia lá que você for vender, dependendo da cotação que tiver na bolsa. Você sabe quanto custa para plantar, mas não sabe quanto custa, quanto você vai ganhar na venda. Se nesse meio tempo tem uma superprodução de soja em algum país, daí o preço da soja derruba e você não consegue fechar a conta. Você fica o tempo todo dependente da demanda, você tem pouco controle do lado da oferta. Nas indústrias intensivas em capital intelectual, não. O controle está do lado da oferta. Você quer o iPhone. Não é? Você quer ouvir aquela música. Você quer ver aquele filme com aquele ator. Não serve qualquer filme com qualquer ator. Não é? Você quer consumir aquilo especificamente. Não é? Porque você se diferencia. Não é? Nos setores intensivos em capital intelectual, você tem essa diferenciação. Nas commodities, não. Tanto faz de onde vem a soja. Você acha o quê? Que o cara lá na China vai falar, não, eu quero uma soja do terroir do sul de Goiás. Não, pô. Soja é só, farelo de soja é farelo de soja, pô. O preço é o mesmo, e quem vai decidir o preço é o dia. Você vai lá na véspera, lá na Bolsa de Chicago, ver quanto está a saca, e esse é o preço que você vai vender. Ah, deu uma subida, deu sorte, deu uma caída, deu azar. E aí? Mas isso é gambling. Isso é jogo. Isso é jogo. É difícil você fazer um planejamento de longo prazo dependendo de commodity. Você não controla o preço, gente. Você está na mão do comprador o tempo todo. Isso é receita para ficar o resto da vida no terceiro mundo, sem dúvida alguma. Não tem receita mais certa do que ficar investindo só em commodity. Ah, não, mas está dizendo que não é importante. Não, o agronegócio é importantíssimo. Os Estados Unidos são a maior potência tecnológica do mundo e investem no agronegócio. O Brasil é um país continental. Tem que ter agronegócio, tem que ter segurança alimentar, tem que ter tudo isso. Só não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Pode ser isso também, mas não pode ser só isso. A mesma coisa com mineração, a mesma coisa com as indústrias de base. Precisa dar importância para tudo isso, mas a importância que ela tem, e não colocar todas as nossas fichas nesse setor. Terceiro motivo, capital humano. O nosso setor depende de gente, dependerá sempre de gente. Não se enganem, meus amigos. Nem no século XXIX, vai aparecer um robô capaz de fazer arte. Ele pode produzir produtos estéticos. Ele pode imitar a arte. Mas ele não pode produzir arte, porque a arte é uma linguagem das limitações, dos assombros, das esperanças, das ilusões, da hipocrisia, da ironia humanas. Enquanto não houver um robô que sente dor de amor, que tem saudade do cheiro da casa da avó, que tem medo da morte, ou que está sentindo uma coisa aqui, assim, mas está um pouco com medo de falar com o médico, porque não sabe o que é, enquanto não aparecer um robô capaz de ter os medos, as limitações e os assombros da espécie humana, esse robô não fará arte. Você pode ter um robô que imita o crioulo, que faça uma letra, invente um poema que poderia ter sido do crioulo. Você pode botar um robô com a cara do crioulo, com a voz do crioulo. Ele não vai ter a experiência da periferia de São Paulo. Ele não vai ter a legitimidade, o lugar de fala. Ele não vai ter. então, o robô, a inteligência artificial, que me perdoe, mas a arte é um campo de comunicação humana, com suas limitações, suas imperfeições, e tudo mais que a faz arte, que faz humana. Isso não é nenhum tipo de descrédito em relação ao avanço tecnológico, ou ceticismo em relação ao avanço tecnológico. Eu acho que a tecnologia pode produzir coisas incríveis, mas acho que ela jamais será capaz de produzir arte, porque a arte não é simplesmente o resultado estético de um processo, é aquilo que o cara quis comunicar. Isto não é um cachimbo. Não é? Isto não é um cachimbo. Você está vendo um cachimbo na tela, mas isso não é um cachimbo. O que é isso? Se isso não é um cachimbo, é o quê? A gente está se perguntando há décadas o que é isso. Se aquilo não é um cachimbo, é o quê que está desenhado ali naquela tela, se não é um cachimbo? Ou é um cachimbo? Ou é a figura de um cachimbo?
Não é? É essa linha tênue, é essa comunicação, essa solidariedade entre desesperados da espécie humana que faz a arte ter algum valor. E a inteligência artificial, pelo bem ou pelo mal, jamais terá isso, porque não terá as nossas limitações. Então, graças às nossas limitações, a cultura continuará sendo um campo de atuação humana. Apenas o ser humano será capaz de emocionar verdadeiramente outro ser humano. Obrigado. Quarto motivo. Meio ambiente, MA. Eu estou no, é VIMARES, né? Já foi o V, I e o H, agora é MA de meio ambiente. A nossa indústria cultural é relativamente limpa. Não que a gente não tenha lá a nossa pegada ecológica, todo mundo tem sua pegada ecológica. Agora é o papelzinho dos 5 minutos, ainda não é. Eu fico, agora vai ser. Agora já foi, agora já era, agora é os 5 minutos. Mas, então, MA, meio ambiente, o nosso setor suja pouco, né? Comparado com mineração. Um acidente, ou um desastre, melhor dizendo, em Mariana, poluiu o Oceano Atlântico. Um acidente no interior de Minas Gerais poluiu o Oceano Atlântico. Olha o tamanho da questão. Olha o tamanho do problema. Quanto que custa isso? Está no preço do minério? Foi pago? Claro que não, porque isso é uma externalidade, certo? Os economistas chamam isso de externalidade. Todas aquelas consequências, tanto as positivas quanto as negativas, que não foram consideradas ali na transação, que não estão no preço, são chamadas de externalidades. A poluição é uma externalidade negativa. O nosso setor tem poucas externalidades negativas, mas tem muitas externalidades positivas, que são as consequências positivas que também não estão incluídas ali no preço. Quando alguém sai de um cinema, sai de um filme, sai de uma peça, ele não sai como entrou, ele sai diferente. E ele pega o ônibus diferente, ele vai olhando a rua de forma diferente. Quando ele chega em casa, ele já é uma pessoa diferente. A família dele se torna uma pessoa diferente. Ele começa a ser uma pessoa diferente, a comunidade se torna uma comunidade diferente. A cultura, felizmente, é contagiosa. Tudo bem que o grau de imunidade a esse contágio ultimamente anda muito alto, mas pelo menos tenta-se contagiar todos com a cultura. Mas o fato é que o nosso setor, além de não ter as externalidades negativas da poluição, como outros setores, tem as externalidades positivas da educação. São duas coisas que a gente precisa. Respeito ao meio ambiente, porque esse é, sem dúvida alguma, um dos maiores ativos que o Brasil tem. É um dos maiores ativos, todo mundo está desesperado atrás de água, nós temos água, e etc. e tal. Assim, o Brasil tem um acervo, sei lá o que dizer. Me faltam as palavras, uma potência biotecnológica, se isso existe, sei lá o que é biotecnológico, biológico, biodiversidade. O Brasil tem, nessa questão ambiental, talvez a sua melhor chance de interlocução no cenário geopolítico internacional. Talvez não haja nada que o Brasil seja mais relevante no mundo, para o mundo, do que por esse motivo. Então, a gente tem que cuidar disso com muito cuidado. Isso pode ser a nossa chance, é a nossa carta, é o que a gente tem na mesa para negociar, é o que a gente tem como chegar, como se colocar no mundo. Então, tem que cuidar muito do meio ambiente, investir em setores que cuidam do meio ambiente, que poluem pouco, lógico, que tem impacto menor, lógico, que destroem menos esses nossos ativos, e, ao mesmo tempo, precisamos da educação. RE de resiliência. O nosso setor é duro de matar, tipo Bruce Willis, domingo à noite. Duro de matar. Até porque, se fosse fácil de matar, a gente já estava morto há muito tempo. Porque, olha, cultura resiste, a cultura sempre resiste. Sempre resiste. Pode vir o regime que for, sempre foi, sempre será, não vai ter jeito. No fim do mundo, vai ter um artista, um palco e um fã. Não tem jeito. No fim do mundo. Não tem jeito. E ainda sofre menos do que outros setores com a indigência da infraestrutura do país. Porque, se a gente estivesse aqui num seminário sobre agronegócio, eu ia estar aqui reclamando que eu sou obrigado a ficar escoando produção de soja em caminhão,
por estradas esburacadas. A viagem de caminhão custa mais caro do que a minha carga. Ali na minha carga tem, sei lá, 30 mil reais em soja e eu estou gastando 50 mil na viagem. Sabe? É uma loucura. Eu estaria reclamando disso, reclamando que os portos são ineficientes, que não tem lugar no silo, que teve greve, que o combustível está caro, e etc. E tal. O nosso setor só precisa de infraestrutura de rede. Só. A gente não precisa de um caminhão. A plaquinha dos 10 minutos, é mais do que eu mereço. O nosso setor sofre menos do que os outros setores com essa indigência da infraestrutura brasileira. Essa é a questão. A gente sofre menos. Estrada esburacada. É ruim para o setor? Claro que é ruim para o setor, é ruim para todo mundo. Mas é menos ruim para a gente do que para quem escoa soja. Não é? Porque o nosso produto é exportado hoje em dia pela internet. Pela internet. Então, a gente precisa de infraestrutura, sim, de infraestrutura de rede, precisa de infraestrutura de produção, no audiovisual, precisa de infraestrutura em várias áreas, precisa de bibliotecas, na infraestrutura da área de leitura, precisa de infraestrutura. Falta infraestrutura? Falta infraestrutura. Mas o impacto que a indigência infraestrutural brasileira tem sobre o nosso setor é relativamente menor do que tem em outros setores exportadores. É só isso que eu quis dizer. E, finalmente, soberania cultural, ou soft power. Cultura é uma das poucas, se não a única forma que você tem de influenciar o mundo, de ter uma voz no cenário geopolítico internacional que não envolve bombardear países, impor sanções comerciais, destruir relações interpessoais, enfim, criar barreiras à entrada e à comunicação entre as pessoas e os povos. Quer dizer, é uma forma que você tem efetivamente de influenciar o mundo, de ter uma voz no mundo não violenta. Isso é ótimo para o Brasil, porque nós, obviamente, somos um país sem vocação para uma política belicosa. Isso nunca foi a vocação da nossa diplomacia. A nossa diplomacia não se construiu assim, não foi assim que ela conseguiu a respeitabilidade internacional que ela tem ainda hoje. Quer dizer, o soft power é a nossa melhor chance. Nós não somos uma potência militar, gente. A gente tem aí, obviamente, se você olhar em América do Sul, é claro que a gente tem um exército, tal, umas forças armadas importantes e tal, isso aqui, mas em nível mundial que a gente está falando, a gente está falando de China, Rússia, Estados Unidos, etc. E tal. A gente não vai ser na ignorância que a gente vai conseguir um lugar no mundo. Sinto muito. Se for por aí, melhor esquecer, não vai dar. A gente vai, olha só, eu vou avisando, é melhor ir no pandeiro. É melhor ir no pandeiro. Então, Vimares, vocação, capital intelectual, capital humano, meio ambiente, resiliência e soberania cultural. Com isso, a gente vai bem. Obrigado.